Dizem que os olhos são a janela da alma, mas também podem ser reflexo da sua saúde. Já parou para pensar nisso? Pressão alta, hepatites, AVC, diabetes podem se manifestar primeiro no olhar. E é sobre isso o nosso papo de hoje: os cuidados com a visão e como os nossos olhos podem nos alertar sobre a nossa saúde, sobretudo na maturidade. Eu sou Luana Esteves e esse é mais um episódio do podcast Bem Envelhecer Med Senior. E aqui do meu lado, ele mais uma vez, Maicon, nosso diretor de marketing da Med Senior. Muito bem-vindo. Vamos para mais um? Vamos para mais uma. Animado mais uma vez. Luana, que bom estar aqui com você. Agradecer também a galera que está nos assistindo aí pela audiência, que está bombando no Brasil inteiro. Muito obrigado aos nossos parceiros comerciais, clientes, amigos. Tá rodando a informação, a gente está conseguindo cumprir o nosso propósito de bem envelhecer. E eu acho que é isso, né? A gente precisa fazer com que todo mundo tenha essa consciência de que bem envelhecer é o caminho, né? Informação é muito importante para envelhecimento saudável, hein, gente? Estamos aqui aprendendo pra caramba e compartilhando com vocês. E hoje, sobre a saúde dos olhos, quem vai falar com a gente, Maicon? Falando sobre bem envelhecer, ele que é médico, oftalmologista, diretor nacional de oftalmologia da Med Senior, com formação em Harvard. Convidado ilustre hoje, Dr. Fabiano Cade. Seja muito bem-vindo. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar esse momento aqui com vocês. E a gente está curioso já para conhecer, doutor Fabiano, a sua trajetória. Antes de começar o nosso papo aí da vida prática, né, para a gente entender algumas informações, a gente quer conhecer a sua trajetória enquanto médico também, como que a saúde ocular virou um objeto de pesquisa assim, da sua formação e da sua atuação também. Isso é engraçado, porque é algo que eu nunca pensei em fazer. Meu pai era ortopedista, então, naturalmente, durante a formação, eu fui caminhando para essa área. Só que eu gostava muito de microcirurgia, por exemplo. Na ortopedia, eu gostava de cirurgia de mão, que era cirurgia que não sangrava e tal, que eu olhava com microscópio, com mais detalhes, inervação. E então, uma conversa com um amigo meu, ele me alertou. Falou assim, olha, a oftalmo é uma área que é cirúrgica e tem essa possibilidade de desenvolver microcirurgia. Então, foi daí que começou a minha curiosidade para o mundo dos olhos. E eu entrei na residência e acabei me apaixonando. E lá se vão quantos anos? São 3 anos, desde lá, Sim. há 20 anos já, né? Meu Deus, o tempo voa. O tempo voa. O tempo voa e tudo evolui. Então, acho que quando você fazia cirurgia, né, quando você aprendeu fazendo cirurgia, é totalmente diferente do que a gente tem hoje, inclusive com as tecnologias, né? Várias técnicas e novas tecnologias também. Constante evolução. A oftalmologia é uma área que a tecnologia ela está muito inserida, né? Que legal. Como que foi? Fala um pouquinho dessa sua passagem por Harvard, formação. O que você trouxe de lá e o que o Brasil, o que a nossa oftalmologia aqui tem de bom que a gente pode se orgulhar? Durante a residência, eu sempre pensei em fazer um estágio no exterior, né? E através de um professor meu que tinha feito estágio em Harvard também, ele me abriu essas portas. E eu fui num programa da própria universidade, né, da parte de oftalmologia, do hospital de referência de oftalmologia da Harvard. E lá entrei numa subespecialização no aprimoramento em doenças graves da córnea, né, que é uma parte transparente do olho, né, como se você olhasse para o relógio, aquele vidro do relógio. Quando a gente olha para o olho de uma pessoa, a córnea é aquela parte transparente na frente da parte colorida. E essa estrutura pequena ali, em torno de 10, 11 milímetros e pouco espessa, tem uma área de especialidade dentro da oftalmologia. E eu passei 3 anos lá em Harvard estudando principalmente doenças da córnea. E uma vez inserido nesse ambiente, né, de muita inovação, muito investimento em pesquisa, novas tecnologias, descobertas, é como você beber direto da fonte, onde estão as pessoas que estão comprometidas, têm a vida, partilharam conhecimento durante a vida inteira, estavam, né, e continuam estando. Então, nessa oportunidade de estar lá, eu percebi que conseguia desenvolver algumas pesquisas que poderiam utilizar para um doutorado. Então, nas pesquisas que eu desenvolvi lá, aí fiz alguns cursos, algumas matérias,
e passei a focar na obtenção de um doutorado. Né? O doutorado foi defendido na Unifesp, no formato sanduíche, né? Na Universidade Federal de São Paulo, mas tudo foi realizado lá. E como eu passei 3 anos, então deu tempo de fazer muita coisa, de aprofundar em vários assuntos. Mas o mais importante, Michael, quando você pensa em Harvard, você olha um negócio inatingível e quando você chega lá, você entende o quanto o local é feito de pessoas, né? Harvard é o que é por conta das pessoas que estão lá. Então, pessoas competentes ou que se esforçam no mundo inteiro, elas chegam lá e acabam encontrando um ambiente muito propício a desenvolvimento, seja pessoal, seja profissional. E o que eu percebi nos meus anos lá, além desse ganho de experiência, né, de relacionamento interpessoal e profissional, foi que a oftalmologia brasileira ela está num nível muito alto. A gente nós não estamos atrás. Isso é muito importante, Em né? aspectos cirúrgicos, a gente desenvolve tão bem ou até melhor que alguns cirurgiões de Harvard. Então, a parte que a gente está atrás, e aí o Brasil de uma maneira geral, não só a oftalmologia, é o fomento, o desenvolvimento de pesquisa, né, o financiamento principalmente, e as oportunidades que tem para novas técnicas ou novas descobertas serem desenvolvidas e lançadas. Então, isso é uma grande diferença. E quando você está em Boston não é só Harvard, né? Então, durante o tempo lá, pude desenvolver pesquisas com o pessoal do MIT. Então, em determinadas pesquisas não eram só dentro da oftalmologia, envolviam outras áreas. E eu acho que essa também é uma grande diferença, que te abre, estar nos Estados Unidos, em qualquer grande universidade, te abre portas para você adquirir conhecimentos que vão ser importantes na sua carreira futuramente. Só para explicar para quem está assistindo, o MIT é a maior referência de tecnologia dos polos de tecnologia do planeta, né? E é legal essa proximidade, né? Isso deixa a gente até confortável e feliz de saber que o Brasil está num caminho bom, mas, por outro lado, preocupados porque a gente tem muito... Realmente. Esse polo de Boston, né, que Harvard e MIT, é só você atravessar o rio, né? Charles River. Então, você atravessa, uma está de um lado, em Cambridge, a outra... A parte da medicina, né? Porque a Harvard University, o college, ela fica em Cambridge também, que é logo ao redor da área de Grande Boston, né? E é uma cidade muito vibrante, é um ambiente que vários pesquisadores recipientes de prêmios Nobel, por exemplo, estão ou dividem corredores, né? O hospital que eu fiquei, que é o Mass Pioneer, né? Massachusetts Pioneer Infirmary, ele é conectado ao Mass General Hospital, que é um dos principais, se não o principal hospital dos Estados Unidos, onde desenvolveram a anestesia, onde, se eu não me engano, o último prêmio Nobel da Medicina é de lá. Então, são gente? corredores... Bebendo de uma fonte sensacional. Exatamente. Aí, né? E é inspirador. Total. E isso estimula. Com certeza. Então, assim, eu acredito que a bagagem que a gente traz de lá, nessa oportunidade, né, que é algo que ninguém te tira. É o conhecimento, a experiência, né, que muita coisa a gente pode perder durante a vida, né, seja material, emocional, pessoal, mas o conhecimento, essa vivência de passar alguns anos em outro país, com outras pessoas, como eu disse, eu acho que tudo se resume às pessoas, né, às oportunidades. E durante o caminho você precisa dar muita sorte também de ter pessoas daquelas que você pode levar para o resto da vida, né? O meu principal mentor lá, ele faleceu ano passado, com 101 anos. Uau, 101 anos. Professor Klaas Esse Doman. soube envelhecer bem. Muito bom. Ele foi o pioneiro da especialidade. Então, ele foi o primeiro a ter estudantes treinando especificamente sobre a córnea. Então, ele foi pioneiro em várias áreas da oftalmologia,
desenvolvimento de técnicas. Assim como ele, outras pessoas estiveram lá também, estão. Então, é muito inspirador. Então, para uma pessoa nova que está chegando, começando na vida profissional, ainda sem nenhuma bagagem, você passar por esse estágio, eu acho que é algo que valeu muito a pena. Que legal. A gente está aprendendo não só sobre oftalmologia, mas sobre vida hoje. Que aula, né? Muito legal. E falando sobre longevidade, quando que a gente começa a se preocupar com a saúde dos olhos? Quais as idades ou a idade ideal para fazer os primeiros exames, diagnósticos? É só depois dos 40, é criancinha, ou cada fase tem uma característica específica? A oftalmologia ela vai em todas as fases da vida, desde o nascimento. Na maternidade já tem que examinar os olhinhos. Lá, né? Chega lá o pediatra, acho que em todos os hospitais, que não tem oftalmologista, né, de rotina nessa primeiro atendimento, o pediatra ele faz o teste do olhinho, né? Pelo menos aquela primeira triagem. Qualquer suspeita que ele tenha de alteração já encaminha para um oftalmologista, geralmente especialista nesse tipo de atendimento. Se um bebê nasce prematuro, mais atenção ainda, porque o olho ele ainda não está totalmente desenvolvido, principalmente a parte da retina. Então, precisa também ser acompanhado. Considerando que foi tudo bem nesses primeiros dias de vida, então, ali, pelo menos, dentro do primeiro ano de vida dessa criança, ela precisa passar para a sua primeira avaliação, né? Alguns tumores de criança podem surgir nessa etapa da vida, né, como retinoblastoma, e também alterações de refração, que precisa da correção do óculos para essa criança ter um bom desenvolvimento da visão. A gente não nasce enxergando, não. Dá impressão, né? A gente não nasce falando, não nasce andando, não nasce enxergando. O olho abriu, mas não quer dizer que está enxergando. A visão ela vai sendo desenvolvida aí nos primeiros dias, primeiros meses de vida. E os outros marcos de idade para exames? 40, 50, o que muda? Então, assim, a criança, vamos lá, de uma maneira geral, tá? Cada cuidado e esse tempo de recomendação de consultas varia de pessoa para pessoa. Então, é bom levar seus filhos no oftalmologista para determinar aí um programa de cuidado. Então, a criança que não tem nenhum problema refracional, não tem nenhum problema identificado na infância, às vezes de cada 2 anos dá para fazer um acompanhamento. Porque em cada fase da vida, dos grandes marcos da vida, por exemplo, a transição da infância para a adolescência, existem algumas doenças que costumam aparecer. Na fase adulta, também algumas alterações podem surgir de serem indicativos de doenças futuras. E depois dos 40 anos, tem a famosa presbiopia, vista cansada. Né, Como é o nome? Presbiopia, que é a vista cansada. É aquela que o braço vai ficando curto. Problema de braço curto. Aquela conexão do braço com o olho. Então, depois dos 40 anos. E principalmente depois dos 50 anos, que estão a maior parte das doenças que podem acometer a visão e as doenças mais graves, aquelas que podem levar a uma perda visual, causando cegueira. E aí, depois dos 40, o ideal é uma visita ao oftalmologista regular uma vez por ano. Uma vez por ano. Porque aí o oftalmologista ele tem a oportunidade de fazer exames para identificar de forma precoce algumas doenças. Perfeito. E tem um dado, pessoal, que é muito interessante, eu achei bem curioso, inclusive, que segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 90% dos casos de deficiência visual são tratáveis ou evitáveis. Então, o que isso... Olha só, tem até a notícia aí, né, que saiu a reportagem. Então, esse acompanhamento anual que vai prevenir essa doença, né, essa deficiência acontecer. Ou prevenir ou identificar de forma precoce, né? Isso é um dado da Organização Mundial de Saúde, né? E esse dado ele pode ser extrapolado. 90% dos casos de deficiência visual são preveníveis ou evitáveis. Tem os que não são também, né? Mas, de uma maneira geral, existe uma prevalência de cegueira no mundo em torno de 0,5%. Isso dá em torno de 40 milhões de pessoas cegas. E a deficiência visual não são aquelas pessoas cegas somente, né? Mas
são pessoas com baixa visão, com dificuldade visual, são uma estratificação de níveis de deficiência visual. A cegueira legal não é somente aquele paciente que não enxerga nada. Isso as pessoas confundem. A pessoa é cega, tem a cegueira legal, não enxerga nada. Não, às vezes você enxergar com muita dificuldade, também você é legalmente cego, porque você fica em capacidade de desenvolver várias atividades do dia a dia, né? Uma maneira para o público entender, quando vai no oftalmologista, senta numa determinada distância, 5, 6 metros, daquela tabela que tem as letrinhas. Quando a pessoa não consegue ver a maior daquelas letras, ela já é encaixada na faixa de cegueira legal. Mesmo que ela veja vultos, que consiga ver quantos dedos tem na mão, que enxergue a pessoa de muito perto, essa pessoa é funcionalmente cega. Né? Que aí, nesse caso, um óculos ou uma lente de contato não seriam Muitas vezes não suficientes, né? adianta, mas tem casos que adianta. Falando nisso, buscando essa estatística que você trouxe, da população mundial, por exemplo, 100 milhões de pessoas, isso é dado da OMS, precisam de cirurgia de catarata, que é uma cegueira evitável. Né? Se a catarata desenvolver, ela pode causar cegueira. O que é catarata? Só para a gente entender. Catarata é uma opacificação da lente natural do nosso olho, que o nome é cristalino. Ela fica atrás da menina do olho, da pupila, da íris. Então, essa lente natural, chamada cristalino, porque ela é transparente, ela vai opacificando e causa catarata, que é a opacificação. Então, isso é predominantemente relacionado com a idade. Tem catarata congênita, mas são outros casos. Por isso que tem que examinar aquelas criancinhas. Mas nessa catarata que todo mundo conversa, que é a catarata senil, relacionada à idade, né, a estatística de prejuízo visual são 100 milhões de pessoas no mundo. E aí perguntou a questão de óculos também. 160 milhões precisam de óculos para longe. E, por incrível que pareça, 500 milhões de pessoas precisam de óculos para perto. Então, se a pessoa que tem uma deficiência refracional, que é aquela que precisa de óculos, não usar óculos, ela também está cega. Ela não consegue enxergar. Então, a principal causa de cegueira evitável são as pessoas que poderiam usar o óculos para melhorar a sua capacidade visual e não usam, em termos de saúde pública, porque não tem acesso. Então, isso é um grande problema de saúde pública, principalmente nos países e áreas mais desassistidas, né, economicamente falando. E voltando à catarata, que é um assunto muito comum, né, do nosso público sênior, né, nosso público maduro, é tratável, é só com cirurgia? Como que é o processo de cura ou remissão, enfim? A catarata, evoluindo, ela vai começar a atrapalhar a visão. Como que eu percebo que a catarata começou a atrapalhar a minha visão? Os detalhes vão ficando menos nítidos, as cores vão perdendo, né, esse contraste, essa coloração mais nítida. Né? Atividades normais que eram realizadas no dia a dia vão se tornando mais difíceis. Primeiro, a pessoa acha que é o óculos que está embaçado, está na hora de trocar o óculos, mas chega um momento que trocar o óculos não vai adiantar mais. E como é uma doença progressiva, nesse momento vale a pena fazer a cirurgia. Então, você faz uma cirurgia que é uma cirurgia muito rápida, muito efetiva, segura, e que se remove essa lente opacificada, o cristalino, a catarata. A gente remove através de uma microincisão, e por essa mesma microincisão implanta-se uma lente intraocular que vai substituir a lente natural. Então, eu passo a implantar uma lente artificial e na grande maioria das vezes, esse paciente, quando não tem outro problema de causa de baixa de visão, ele tem sua visão completamente restabelecida. Então, respondendo aí de forma direta a sua pergunta, é uma doença que tem tratamento e é cirúrgico. E é evitável, de alguma forma? Catarata, ela tem alguns fatores sistêmicos. Por exemplo, paciente com diabetes desenvolve catarata geralmente mais novo. O uso de medicação pode fazer um desenvolvimento da catarata. Então, nesse sentido, controle da doença, evitar medicações como o corticoide, que desenvolve catarata. Mas a catarata senil, aquela que a gente vai ter, todo mundo vai ter, essa não tem muito o que se fazer para prevenir. Tá?
tem associações genéticas, ambientais, como pessoas que estão muito expostas à radiação solar, ultravioleta, também tem um risco aumentado de um desenvolvimento mais rápido. Então, são fatores ambientais, de controle de doença, mas não é uma prevenção, assim, não tem como eu escapar da catarata. Alguns oftalmologistas até brincam, eu queria ter catarata, porque se eu tiver catarata é sinal que eu cheguei numa fase da vida que eu... Faz sentido, né? Então, consegui Sim. viver plenamente alguns anos. E quais são as outras doenças oculares assim mais recorrentes na população sênior, né, que você observa em consultório e que tem tratamentos já que são fáceis de serem contornadas, assim? Sabe o que é interessante? Através do exame oftalmológico, muitas vezes a gente identifica doenças que elas ainda não se manifestaram em voz alta. Que não são necessariamente oculares. Outras isso? doenças pelos olhos. Pelos olhos. Porque, principalmente no exame de fundo de olho, que a gente consegue ver lá atrás, lá dentro do olho, tem a retina. Que para os antigos aí é como se fosse o filme da máquina. Né? Para os mais novos é o que capta e processa a imagem e leva para o cérebro interpretar. Tá? Então, a retina ela é uma camada neurosensorial, então tem células nervosas, neurônios, e elas captam essa imagem pelo nervo óptico e levam para o cérebro, através da via óptica. Então, examinando essas estruturas, você identifica, você consegue ter uma visualização direta da vasculatura, da microvasculatura do corpo humano. Então, através desse exame, por exemplo, no paciente diabético, que tem hipertensão arterial, que são doenças que acometem, no final das contas, a vasculatura, a microvasculatura, os vasos sanguíneos, você identifica alterações. E nas doenças que estão silenciosas ainda, sem outros sintomas, por exemplo, o diabético ainda não descobriu que ele tem diabetes. O paciente hipertenso ainda não foi lá medir a pressão que estava alta. Você infere que aquilo está alterado e faz um suposto diagnóstico, uma hipótese diagnóstica que pode ser essas doenças. Doenças infecciosas, tá? Várias doenças infecciosas. Por exemplo, hoje a sífilis, que voltou a ser um problema. Você consegue fazer diagnóstico através do exame oftalmológico. E é sempre no Pelos exame, olhos. né? Assim, você olhando para a pessoa assim, a olho nu, dá para identificar também algumas Tem coisas. os casos, aquelas doenças mais silenciosas, que não estão desenvolvendo nem sintomas no olho ainda, através do exame de rotina. Algumas doenças, por exemplo, um diabetes mais avançado, ou o caso que eu citei, uma sífilis, às vezes o paciente tem uma baixa de acuidade visual aguda. Ele estava enxergando e parou de enxergar. E aí ele fica preocupado, aí procura o médico oftalmologista. E olhando no espelho, a gente consegue identificar alguma alteração? É possível? Ou precisa de um exame? Eu acho que só o oftalmologista. Certo. Talvez você vai acho que- identificar alguma coisa e falar, preciso marcar um médico. Você vai Que na dúvida mais. porque você pode ver algumas alterações ali da parte branca do olho, né? Que é a esclera, e ela é coberta pela conjuntiva, que é uma membrana que está na frente da esclera. A esclera é o envelope ali, a conjuntiva é uma membrana que cobre essa parte branca do olho. E ali tem alterações, né? Tem um pterígio, que é aquela carninha que cobre no olho, que fica inflamada, um pouquinho vermelha, geralmente no canto do olho. Gente, estou ouvindo palavras que eu não conhecia. O epiterígio eu já ouvi. Você já tá? ouviu? É a carninha. A carninha. Aí você consegue ver no espelho. E essa carninha também é cirúrgica, né? Você tem que fazer um procedimento para retirar Quando ela incomoda, causa sintomas de desconforto ou começa a atrapalhar a a visão, visão. precisa E remover. ela volta a A crescer? tendência é que volte. Ixi. A tendência é que volte. Eita. Pode não voltar, mas é uma tendência a voltar sim. Mas todo mundo tem essa carninha, só que em algumas pessoas é mais, é isso? Algumas pessoas têm um estímulo maior para o crescimento delas. Entendi. Nem todo mundo tem, não. Todo mundo, porque ela é um crescimento anormal da conjuntiva. Ah, tá. Né? Ela é um pendúnculo ali do conjunto de células que vão subindo para cima da córnea. E aí começa a atrapalhar a visão. Mas tem algumas doenças, olhando no espelho, por exemplo, existem tumores que se manifestam no olho.
alguma coisa alterada alterada ali. Opa. Mas em coloração ou volume, nesse caso? Ambos. Ambos, né? Alguns tumores graves, perigosos, como o melanoma, pode aparecer no olho. Tá vendo, gente? Na hora de se olhar no espelho, não fica só vendo como é que tá o cabelo. Se tá tudo certinho, não. Dá uma olhada mais a fundo também, porque eu acho que é um alerta para você buscar uma ajuda, né? E tem também as doenças da pálpebra, né? De posição, de flacidez, que causam desconforto, causam alguns incômodos, que é muito nítido. E no mundo moderno, com esse tanto de tela, celular, tablet, monitor de computador, isso está influenciando na saúde dos olhos? Você tem percebido também com os pacientes alguma mudança, uma piora? Como é que você está enxergando isso? Faz sentido? Faz sentido. Vamos tratar isso em 2 espectros, vamos dizer assim. Na população mais velha, acima de 20 anos, dos 40 mais aí, o uso muito de tela, a gente quando está focado nas telas, tablet, celular, computador, a gente tem uma tendência a piscar menos. Então isso olho seco, é né? isso. Então isso é uma das causas de olho seco. A lágrima que cobre os olhos, que a gente quando pisca, né, acaba espalhando ela na superfície ocular, ela evapora depois de um tempo. Então, quando você está concentrado nessas atividades, você tem uma tendência a piscar menos, né? Foca, todo mundo tá olho arregalado e não vai. Nem pisca, nem né? pisca. Nem pisca. Exatamente. Então, isso causa desconfortos. Então, cansaço visual, olho seco, né? Então, esses são os principais problemas nessa fase economicamente produtiva, digamos assim. Nas crianças, isso é um outro tipo de problema, mas é um problema mais comportamental, seja cognitivo, né, que aí entra em todo um espectro ali de estímulo da criança, de atividade, desenvolvimento neuropsíquico. Então, isso é um problema atual. E outra coisa, isso interfere no estilo de vida. Então, a criança ela passa a preferir a atenção da tela a atividades, por exemplo, ao ar livre. Brincar, correr, e de interações, andar de bicicleta. né, pessoais. Mas isso compromete a formação ocular dessa criança? Compromete. O estilo de vida mais recluso, sem ser aquele de atividades externas, já está comprovadamente associado a um risco de desenvolvimento maior de miopia. Olha. Então, tem uma epidemia de miopia pelo estilo de vida. Que já é identificado ainda na infância. Não necessariamente aquele hábito de ficar lendo, é mais comportamental. Tá? Existe um trabalho que foi desenvolvido na China, uma pesquisa, que eles estudaram 2 populações de crianças estudando. Uma delas era numa sala fechada, né, tradicional, e na outra numa sala de vidro. Ou seja, tinha um estímulo luminoso do dia, então tinha outros estímulos. Uma visão a longo alcance Isso. também, né? As crianças que foram expostas ao modelo só da sala, fechada, tradicional, desenvolveram mais miopia daquelas que estavam expostas à radiação solar, digamos assim, ao estímulo. Falando de miopia, tem um dado da OMS que até 2050, mais da metade... Tá na tela. Tá ali. Mais da metade da população mundial vai ser afetada pela miopia, né? Então, isso é bem preocupante. Bem preocupante. E como nós já mencionamos antes, o defeito refracional é a principal causa de cegueira. Então, considerando um universo de pouco acesso ao oftalmologista, à saúde ocular, isso passa a ser um fator limitador economicamente falando. Né? Falando dessas doenças de refração, né? As mais comuns, miopia, astigmatismo... Hipermetropia. Fala um pouquinho de cada uma, o que é? Até de explicar. Miopia é olhar, enxergar de longe, longe, da né? Vamos falar o que a miopia causa de dificuldade. É enxergar para longe. Geralmente o míope ele tem um foco muito perto. Ele enxerga bem de perto, mas para longe tem grandes dificuldades. Quanto maior a miopia, maior essa dificuldade. Ou seja, maior é o foco de perto. Né? E a hipermetropia? A hipermetropia, ela, leigamente falando, né, é a dificuldade para perto. Mas depende do grau de hipermetropia. A criança que ela é hipermétrope, ela tem um poder de acomodação que é trazer o foco para perto
muito grande. Então, ela pode passar esses sintomas sem manifestar. Porque ela consegue fazer trazer essa imagem para perto. Com o passar dos anos, a gente vai perdendo essa capacidade. Tá? E, então, ela é a dificuldade para perto, propriamente dito. Mas altas hipermetropias dificultam tanto longe quanto perto. Quando a gente fala assim, estou usando óculos só para ler, é esse perto? Aí é a presbiopia. Aí é o braço curto. Aí é o braço curto. Porque, é mas diferente, mas então, tem, da hipermetropia. é diferente, mas é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Por quê? A pessoa que não tem grau, tá, que é o emétrope, eu não preciso de grau. O foco para eu olhar para longe e para perto, ele é diferente. Mas o meu cristalino, que nós já comentamos sobre ele tem essa capacidade de ajustar o foco. Depois dos 40 anos, o cristalino ele começa a ficar doente, disfuncional. No futuro, ele vai evoluir com catarata. Mas nos primeiros sintomas da disfunção do cristalino, ele é perder essa capacidade de trazer o foco para a leitura. E é progressivo, por isso que começa devagar e vai piorando ao longo dos anos. Então, dos 40 anos aos 60, tem uma piora na média, tá? De 2 graus. Tá? Sai de 0, já pula para 1 grau, para perto. Aí vai de 1 para 3, nesses 2 anos. Nossa, já dá uma diferença. Né? A miopia desenvolve 40, 50 a mais? A miopia, ela tem uma tendência a estabilizar. Tá? Depois de um tempo, se não tiver nenhuma alteração da córnea, nenhuma outra doença, ela costuma evoluir quando desenvolve a catarata também. A catarata, tipos específicos de catarata, da forma do cristalino, ela começa a jogar progressivamente o foco para a área míope. Só para terminar o raciocínio também que a gente já falou de miopia e hipermetropia, faltou o astigmatismo. O astigmatismo é a distorção da imagem. Então, ela está distorcida para perto e para longe. E o astigmatismo, ele acompanha, ou não, porque a pessoa pode ter sorte. Distorção não da tem uma forma, da definição, né? cor. Numa maneira bem ilustrativa. Existe a bola de futebol, que é redondinha, futebol que a gente joga no Brasil, e a futebol americano, que ela é aquele formato ovalado. Se eu pegar uma lente, ela tem uma lente num formato um pouco mais tradicional, que não é. Tem formatos, tem nomes muito específicos para isso. E tem essa lente que ela está distorcida. Então, se eu tenho a minha córnea nessa conformação distorcida, eu vou distorcer a minha visão também. Aí é o grau de astigmatismo. Eu tenho astigmatismo. É? Eu tenho. É um pouquinho dessa falta de definição mesmo da coisa. Para mim, à noite, é muito difícil enxergar. À noite, porque um ponto de luz, ele não fica no ponto. Ele fica em tudo, assim. A luz, ela dá uma esticada. Então, às vezes, dirigir à noite, mesmo estando de óculos ou de lente, é difícil. Porque é como se ainda tivesse... A luz domina mais do que o espaço dela, assim, né? Exatamente. Falta e de a pessoa definição. pode ter astigmatismo, só o astigmatismo, pode ter o astigmatismo ligado à miopia ou à hipermetropia. Entendeu? Todos andam com o meu é ligado à miopia, gente. Ai, meu Deus. Ai, coitada. A pobre da pessoa. E o presbita, aquele que desenvolve presbiopia, ele continua com esses outros defeitos refracionais, né? É uma coisa a mais. Eita. Entendi. E no caso, em que caso que essas questões de grau são cirúrgicas? Quando é recomendável fazer cirurgia? Depende da pessoa, depende do estilo de vida. Depende da idade? Depende da idade. Depende muito do que a pessoa quer. Quando a gente fala em cirurgia para grau, a gente está falando predominantemente da cirurgia refrativa, que é a cirurgia laser, né? Que é uma cirurgia muito segura e muito rápida, assim como a catarata, só que ela tem menos problemas, complicações, alterações relacionadas à cirurgia do que a catarata. Comparando as duas, a catarata é uma cirurgia mais arriscada do que a cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa é uma cirurgia muito reabilitante. Então, um esportista, por exemplo, ele fazer uma cirurgia refrativa, ele vai se beneficiar bastante. Tá? Então, ela tem uma indicação
baseado no que o paciente quer, no que ele deseja. Se ele não se incomoda de usar óculos, de usar lente, não precisa fazer. Se ele limpa a lente direitinho, se ele tira, né, todo dia, que ele tava me dando uma bronca aqui. É porque eu falei, tô há 3 dias com a minha lente no olho, ele, o quê? Você não tira? Mas você sabe que essas situações a gente tem que intervir. Né? Porque aí é melhor você vai estar mais segura fazendo a cirurgia do que utilizando uma lente de contato de maneira irregular ou inadequada, ou não cuidando dela. Aquelas pessoas que fazem o uso correto da lente, direitinho, que é Caxias, que limpa, que põe na solução correta, geralmente não tem problema. Mas algum grau de desleixo ou desatenção ao uso adequado da lente pode, te colocar em risco de desenvolver infecção, e às vezes infecções graves. Então, a cirurgia, nesse caso, ela é bem indicada. Ela é bem-vinda, né? Entendi, já entendi o recado. Mas, e nesses casos de refração, todos os casos podem ser operados? Depende do grau? Como é que é? Não, existem alguns fatores limitantes. A maneira rápida. A curvatura da córnea é um, e a espessura dela também. Uhum. Então, para aquelas pessoas que têm o desejo de fazer a cirurgia refrativa, de ficar independente dos óculos, precisa passar por exames de triagem que vão fazer essa quantificação desses dados que eu mencionei, e em determinada faixa pode ser feita a cirurgia. Outras faixas que estão fora dos padrões de segurança, não é que seja impossível fazer a cirurgia, mas aí a gente já começa a entrar em detalhes de outras possibilidades. Implantes de lentes fásicas, que são aquelas que você não mexe no cristalino. Às vezes, tem doenças que alteram esse formato da córnea, como o ceratocone, que as alternativas aí são implantes de anéis intraestromais. Então, é fundamental uma avaliação com o oftalmologista, de preferência aquele que é especialista nessa área, para indicar a opção correta. E lógico, a gente tem que sempre ter em mente que muitas vezes a opção correta é não fazer nenhum procedimento cirúrgico também. Não é tudo que se resolve com cirurgia. Tem coisas que são contraindicadas. Só para a gente encerrar essa parte de doenças, né? A gente falou muito de refração e as doenças mais comuns da terceira idade. Então a gente falou de catarata, glaucoma também é uma doença comum. E o que é? O glaucoma é uma das doenças silenciosas mais comuns na oftalmologia. O glaucoma, ele é determinado principalmente pelo aumento da pressão intraocular, aquela pressão dentro do olho, que em níveis não muito elevados, mas acima do normal, não tem sintoma, ela não causa sintoma. Então, somente aferindo essa pressão, indo no consultório do oftalmologista, vai saber se essa pressão está em nível acima do que deveria. Acima de 20, 22, já é uma pressão considerada milímetros de mercúrio. Ela é uma pressão considerada alta. Essa pressão alta, então, dentro do olho, ela vai causar um dano no nervo óptico, que é o nervo que leva a imagem captada pela retina para o cérebro. Então, uma alteração neuronal, ela é irreversível. Por isso que é importante a prevenção e a identificação precoce do glaucoma. É possível prevenir? É possível, porque essa perda que é progressiva, se identificada antes de uma perda que vai causar sintomas de estreitamento de campo visual, que é o principal problema, que o campo visual vai estreitando até sumir, né? Você consegue controlar com medicação, principalmente o uso de medicação, de colírio. Assim como a pessoa toma comprimidos para controlar a hipertensão arterial, ela vai tomar de maneira para o resto da vida, né? Uma vez diagnosticado o glaucoma, vai fazer o uso da medicação para controlar a pressão e prevenir a perda visual. A pessoa vive tranquilamente, sem nenhum problema. Colírio com prescrição médica, obviamente, para aquele caso. Adequado. Né? E tem muito isso, é até uma pergunta, né? Porque colírio tem aquele colírio só lubrificante, assim. A pessoa pode comprar na farmácia e usar, meu olho tá muito seco, aquela que fica lá na tela o dia inteiro, sabe? Aí que fala assim, meu olho tá muito seco, vou comprar um colírio. É possível, é recomendável isso ou não faça isso sem uma prescrição médica? É bom ter uma prescrição médica, porque a população acha que o colírio é tudo igual, né? Mas o colírio é igual o remédio, o comprimidinho da caixinha. Cada colírio tem uma indicação
correta. Tem os colírios para o glaucoma, tem classes diferentes desses colírios, com efeitos colaterais diferentes, né? Tem colírios antibióticos, tem antialérgico, enfim, tem anti-inflamatório. Então, cada situação vai ser necessária uma prescrição adequada. Falando dos colírios lubrificantes, também tem uma série, talvez é o que mais tem, né? Você vai na farmácia, prateleira livre, né? Cheio de colírios. Sem receita. Esse você compra sem receita. Mas tem colírios que tem um conservante mais agressivo ao olho, então o uso excessivo pode te causar problema. Tem aqueles que só deixam o olho branco, que são vasos constrictores. Então o olho está vermelho, pinguei o colírio, melhorou, resolveu, está branquinho. Mas ele pode mascarar algumas doenças, pode causar efeito rebote. Então é bom, pelo menos inicialmente ali, conhecer uma série de colírios que tem seu uso mais a livre demanda, digamos assim. E quando a gente fala sobre, voltando à questão do grau, mas no sentido dos óculos, né? E a escolha das lentes, que a gente falou da tecnologia, né? Das telas, e a gente tem hoje aquela lente com filtro azul, né? Isso é indicado para qualquer pessoa, a lente multifocal, como definir ali Aquela Transition tem a também, Transition tem um monte também, de nome são difícil. muitas opções aí. Como mergulhar, como navegar, né? Por esse mundo aí das lentes para exatamente, óculos. o mercado de lentes corretivas para óculos é enorme, né? Tem vários modelos, vários tratamentos. É importante ter uma conversa com o seu oftalmologista que a sua queixa ou o seu estilo de vida, as suas atividades profissionais, você pode ter uma recomendação específica de um filtro, de um tipo de lente. Existem as lentes multifocais, existem aquelas que são intermediárias e perto, longe, intermediária e perto, com filtro azul. O filtro ultravioleta é sempre recomendado. Né? Então, o oftalmologista ele vai, a partir das suas queixas e de um questionamento básico ali do seu estilo de vida, ele vai recomendar a lente adequada. Mas é só uma curiosidade, essa do filtro azul é recomendável para todos ou não necessariamente? Não necessariamente, não necessariamente. A indicação dessas lentes é para ter o uso de telas, aquela luz emitida pelas telas ser mais confortável para o olho. Tá? De uma maneira prática, algumas pessoas se beneficiam, vai queixa pessoal, e outras não veem diferença nisso. É um assunto um pouco ainda interrogado, tá? O real benefício. Mas tem pessoas que relatam melhora dos sintomas. Então, não é porque você usa o computador que você obrigatoriamente vai ter que usar essa lente. Tá? Então, conversa com o seu oftalmo, ele pode prescrever ou não. É muito mais pelo sintoma e o desconforto, né, do paciente. Tem muito dispositivo que você consegue configurar isso também, né? Você coloca um filtro de tela azul na própria tela do celular, do computador. Diminuir o brilho, né? Tudo isso ajuda. Bom, a gente está aqui, né, com o Dr. Fabiano Cade, que é diretor nacional de oftalmologia da Medicênio. E é importante lembrar que a Medicênio tem investido muito nessa área. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, assim, sobre esses benefícios também para os nossos beneficiários, assim, desse olhar que vocês estão trazendo para a oftalmologia, dessas inovações também. Conta para a gente que momento é esse que a Medicênio está vivendo na oftalmologia. Não, é muito bacana. É muito bacana ver o crescimento da Medicênio. E essa oportunidade da gente proporcionar a melhor qualidade visual para os nossos beneficiários. Né? Como oftalmologista, eu tenho muito orgulho da nossa equipe, do nosso atendimento. A gente procura, de uma maneira adequada, oferecer um tratamento correto, ético, personalizado, individualizado para o nosso cliente, considerando a nossa faixa etária alvo, né? Nossa carteira de clientes, como a gente mencionou, são as pessoas em maior risco para desenvolvimento de doenças oftalmológicas. Então, como a gente tem um grande procura, um grande volume de atendimento, a nossa equipe entrega um serviço de muita qualidade, muito bem avaliado. Então, fazer diferença, contribuir para o bem envelhecer dessa quantidade de pessoas é uma missão muito nobre. E hoje já são quantos centros de oftalmologia da Medicênio? São 11 no Brasil? A gente tem 11 centros, né? A gente tem
Esses centros de oftalmologia, eles variam em termos de estrutura. Nós temos centros completos, com todo o diagnóstico da mais alta tecnologia, centro cirúrgico e, claro, os atendimentos de consulta. Temos centros que são focados mais em diagnóstico, centros mais em consulta. Então, são 11 centros, né? Unidades cirúrgicas também. Centros cirúrgicos. Centros cirúrgicos, hospitais dias. Então, a oftalmologia está inserida dentro da empresa com uma relevância muito grande por conta dessa necessidade de promover uma boa saúde ocular aos nossos beneficiários. E com um olhar também atento aí para a inovação, né? Tem uma história aí da inteligência artificial na retinografia. Conta essa novidade aí pra gente. Como que vai funcionar isso? Claro, claro. A retinografia, ela nada mais é do que uma foto do fundo do olho. Através dessa foto do fundo do olho, a gente consegue ter uma visão clara ali da retina, dos vasos sanguíneos da retina. A inteligência artificial, ela é capaz, não só nessa área, mas de uma maneira geral, muitas vezes de identificar de forma precoce padrões que muitas vezes o olho humano não é capaz. Então, ela consegue prever algumas doenças que estão começando a alterar os formatos das estruturas do corpo humano. Falando especificamente da retinografia, além dessa capacidade de enxergar o que os olhos do oftalmologista não estão vendo, ela também amplifica a cobertura desse cuidado oftalmológico. Então, eu não preciso, muitas vezes, de ter médico em todas as pontas. A retinografia ela pode ser uma ferramenta de triagem inteligente, identificar pacientes que estão em risco de desenvolver doenças ou mesmo dar o diagnóstico de algumas doenças. Uma ferramenta segura. Uma ferramenta segura. Dessa forma, eu direciono essa pessoa para o cuidado médico específico. Então, economizando tempo aí entre o diagnóstico e o tratamento e estabelecer linhas de cuidados. Exemplo, o paciente eu diagnostiquei através da retinografia uma retinopatia diabética. Então, eu tenho lesão do órgão-alvo, do olho, assim como eu tenho lesões de outros órgãos-alvos, por exemplo, coração, rins, os rins. E isso eu já direciono para o tratamento específico das demais condições. Hoje, dentro da Medicine, a gente tem programas que cuidam desse paciente de maneira individualizada, personalizada, né, que é o programa Prime. E essa retinografia pautada na interpretação baseada em inteligência artificial tem tudo para amplificar e democratizar ainda mais o cuidado dos nossos clientes. Você acha que a IA vai mudar o futuro da oftalmologia? Você acha que vai chegar um tempo que a gente vai ser operado por um robô? Como que você enxerga isso? Cirurgia robótica já existe, assim, mas existe, como existe. o médico ali comandando tudo, né? Eu acredito que sim. Não tem como a gente negar os benefícios da inteligência artificial, né? De uma maneira geral, eu não vejo ela substituindo o trabalho do ser humano de forma ampla e restrita. Uhum. Ela vem de uma forma facilitadora e trazer segurança para o cuidado, né? Seja um procedimento mais seguro, um diagnóstico mais preciso. Através de um diagnóstico mais preciso, você implementa um tratamento de forma mais certeira. Então, otimizando o tempo de diagnóstico e tratamento, prolongando aí a capacidade visual, falando da oftalmologia, a capacidade visual. Você comentou do Prime Diabetes, né, que é um dos programas da Medicine, e a gente tem na Medicine um laboratório de inovação que é muito interessante, o MIL, né, Medicine Innovation Lab, e teve um programa que também trouxe um resultado muito interessante, que foi feito em parceria com a Roche. Você pode falar um pouquinho para a gente como é que foi isso? Isso é muito interessante e é muito gratificante a capacidade que esse programa tem de trazer um cuidado, né? Trazer saúde para os nossos beneficiários. Eu participei da oftalmologia do começo desse programa. A gente identificou
dentro de uma linha de cuidados que a oftalmologia tem, que é o tratamento com antiangiogênico, que é uma injeção intraocular de medicamento, principalmente para retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade, com a doença degenerativa relacionada à idade, que compromete a parte principal e central da visão, e oclusões vasculares, que é tipo um infarto dentro do olho. Tá? Quando a gente analisou a estratificação da nossa carteira, da estratificação dos pacientes que estavam inseridos nesse programa, que fazem aplicações mensais dessa medicação, percebemos que 55% deles eram diabéticos. Aquilo me acendeu um alerta e uma vontade de fazer algo muito grande, porque o paciente que tem degeneração macular é uma doença degenerativa, genética, tem um componente genético, tem ambiental, mas é principalmente genético. Só que o diabético, ele tem controle, ele não precisava estar ali. Ele está com uma doença totalmente desregulada para ter essa lesão. Então, assim, a gente pode atuar nessa população, que era a maioria na época. E a partir, conversando com a nossa área de medicina preventiva, eles desenvolveram um programa Prime, que foi trazer esse cuidado específico, individualizado, inserido num sistema de multi-especialistas, multiprofissional, e trazendo a identificação do problema para a família, envolvendo várias pessoas no cuidado. E a gente, no final desse piloto, a gente percebeu que a grande maioria desses pacientes melhoraram e saíram do programa de aplicação mensal. A retinografia deles melhorou absurdamente, indescritível como eram antes e quanto depois. A hemoglobina glicada, que é um marcador de diabetes no sangue, caiu pela metade. Então, foi um programa muito efetivo. E tratar essas doenças que causam cegueira na sua fase mais grave é muito importante. Outra estimativa da OMS, ela estipula, baseada em dados, que pacientes que desenvolvem cegueira, ou seja, eles enxergavam e por alguma condição perderam a capacidade visual, eles têm uma taxa de sobrevida em torno de 5 anos. Então, se a gente age antes dessa perda visual, nós estamos prolongando a vida e a vida útil de forma saudável, estabelecendo a oportunidade de envelhecerem com qualidade de vida. Mas por que isso? Por que isso acontece? Por que em 5 anos esse paciente que adquiriu cegueira pode vir a falecer? Vários fatores. Pode ser uma queda, pode ser acidente, pode ser depressão. A piora da qualidade de vida vai levar a uma depressão, né? A perda da autonomia começa a depender de outros. Existe o impacto econômico, a questão laboral, o paciente perde força de trabalho. Então, são inúmeras situações envolvidas com a visão que a gente, atingindo esse público de forma precoce no restabelecimento da visão, a gente, consequentemente, está prolongando a vida desse paciente. E não só prolongar a vida, é prolongar de forma saudável. Com qualidade. Então, é um programa muito bacana, muito bacana. Muito bom, gente. Sensacional à frente disso. E aqui a gente quer aproveitar também esses minutos finais aqui da nossa entrevista, porque a gente está falando de medicina preventiva, mas como a pessoa que está nos ouvindo agora pode preventivamente cuidar da saúde ocular. Então, assim, a dica do médico aqui, do doutor Fabiano, para quem está ouvindo, assistindo a gente, fala, o que eu tenho que fazer? Tem uma coisa que eu tenho que comer? Que estilo de vida que eu tenho que ter para eu ter a minha visão sempre sagaz, ali, saudável? Quais são suas recomendações? Aquelas atividades que promovem o bem-estar de uma maneira geral vão prevenir problemas oculares. O exercício físico, uma alimentação saudável, em termos específicos do olho, a proteção de radiação ultravioleta, vai no sol, usa um óculos escuro,
Mas não é qualquer óculos, não. Tem que ter a proteção, né? Óculos com proteção ultravioleta. Não é só pelo estilo, não, tá, gente? Tem que ter a proteção. E baseado em tudo que a gente conversou, das doenças que não se manifestam, é importante uma visita regular ao médico oftalmologista. Porque ele vai ter oportunidade ali de identificar condições que podem te ajudar bastante caso sejam tratadas de forma precoce. Perfeito. E desses anos todos de experiência, quantos clientes atendidos e pessoas... Qual foi aquela história assim, que mais te marcou, que você teve conhecimento de pessoas que trataram a visão e a vida mudou? Quando eu atuo muito na parte cirúrgica, realizo a minha especialidade como oftalmologista é cirurgião de catarata e de córnea refrativa, né? Então faço transplante de córnea, cirurgias a laser de maneira geral e cirurgia de catarata. O maior número de cirurgias dentro da oftalmologia é cirurgia de catarata. Existem situações que o paciente está com a catarata tão avançada que não consegue enxergar. Então, em inúmeras oportunidades, pessoas que estão em depressão, isoladas, quando se submetem à cirurgia de catarata, elas voltam a ter uma vida plena. Da noite pro dia. Mágico, né? Porque é Da noite mágico. pro Imagina, dia. você voltar a enxergar as cores do mundo, a vida volta a ter cor, né? Voltar a chegar, literalmente voltar a isso, né? viver, né? Pessoas que vocalizam ou têm alguma dificuldade, vocalizam menos ou têm alguma dificuldade para relatar os sintomas, né? Pacientes, por exemplo, com síndrome de Down. Eu tive paciente que se tornou agressivo, gritava na sala de espera. E aí, conversando com a mãe dessa pessoa, ela falou assim: doutor, mas ele não era assim. Eu acredito que é por conta da visão, não está enxergando, não está conseguindo enxergar o prato. Fez a cirurgia, voltou outra pessoa. Olha. Educado, carinhoso. Então, esse caso me marcou bastante. Tem um outro caso da época lá dos Estados Unidos que a gente fazia, uma das áreas de atuação era restabelecimento visual, em casos de doenças graves da córnea. Uma estrutura que substituía o transplante de córnea tradicional, chamado ceratoprótese. Então, alguns pacientes viveram a vida inteira sem enxergar. E existe esse caso que é emblemático, que o paciente fez a cirurgia, ele tinha lá seus 55, 60 anos, construiu a família toda sem enxergar. Ele sofreu uma queimadura química quando era jovem e viveu a vida inteira sem enxergar, enxergando muito mal. E depois desse procedimento, foram passar visita para ele, que ele estava internado, e não acharam ele no leito. Assim, para onde que ele foi? Aí procuraram ele dentro do hospital, ele estava lá na recepção, vendo o movimento, que ele estava enxergando tudo, coisa que ele não fazia, sei lá, 40 anos, 35 anos. E o mais interessante que presenciaram essa cena, que foi se aproximando dele uma senhora. E ele olhou, ela sorriu para ele. E quando ela falou, ele identificou que essa senhora era a esposa dele. Olha só. Ele nunca tinha visto o rosto da esposa, ele reconheceu pela voz. Caramba, uau. São situações assim de restabelecimento extremo da visão que são muito emocionantes, né? Nossa, é mágico. Nossa. De arrepiar. De arrepiar. Imagina essa mulher, gente, que também não sentiu ali, né, de emoção. Gente, olha, quantas histórias. Parabéns pela sua trajetória. Que orgulho, né, para a MedSenior contar também com todo o seu profissionalismo, sua dedicação. Sem dúvidas, os beneficiários também saem muito beneficiados, né, de ter o seu conhecimento aqui com a gente. Muito obrigada, Maicon Oliveira. Eu que agradeço, estou feliz demais com o bate-papo, com a aula, né? Não é? Doutor Fabiano, além de não vou nem falar do profissional aqui, porque vocês já assistiram, né, gente? E no pessoal também, além de ser uma pessoa maravilhosa, a gente não contou aqui, mas pagodeiro. Tem umas histórias aí de pagodeiro. Não é? Da próxima vez ele vai ter que vamos cantar entrar aqui pra nesse gente. assunto, né? Passou batido hoje. Na próxima. Tá perdoado, dessa vez tá perdoado. Se minha filha assistir isso, ela não vai me perdoar. Porque ela fala que você tem que cantar um pagode? É só ela não Taylor
Taylor acredita. Swift, Olivia Rodrigo. Não pode assumir o lado pagodeiro, né, pra filha? Tá bom. Muito Mas pagode obrigado. faz bem, é alegria, né? É isso que é viver Isso aí. e envelhecer bem com aquilo que a gente gosta. Muito obrigada, doutor Fabiano Cade, pelo conhecimento compartilhado. Muito obrigada a você que está assistindo, que está ouvindo a gente e está aprendendo aqui, né, que a visão também, o cuidar dos nossos olhos é fundamental para o envelhecimento saudável. Se você quiser continuar navegando aí pelos nossos episódios, é só acessar o nosso YouTube, né, aqui no canal, também no Spotify e também no nosso site, medsenior.com.br/bem envelhecer. Até a próxima.